Boa noite para todo mundo feliz, né? As provas corrigidas, não teve tarefa semanal. Semana que vem não tem aula, hoje é uma segunda com cara de terça, né? Sexta, sábado, domingo e segunda na boa à toa. Vou preparar uma grande coleção de atividades para vocês não ficarem tão chateados em casa. Pô, não tem aula, bate aquela chateação, né? Aí, de repente, você começa a engordar. E você sabe o que você tem que fazer quando você começa a engordar? Ou quer? Exercícios físicos. Então, eu vou deixar um monte de exercício de física para que no feriado você não engorde. Vamos fazer bastante exercícios físicos. Certinho? Léo, vamos lá? Léo, lembra a sua pergunta sobre energia? Estamos prestes, eu lembro que você comentou assim, olha, ainda não entendi. Você falou desse jeito, ainda não entendi, mas já está num caminho melhor. Tá certo? Não, nós vamos discutir mais coisas. Eu acho que a próxima aula, talvez eu entre um pouquinho nisso aqui hoje, na próxima aula, a hora que eu for falar da primeira lei da termodinâmica, ali vai dar para eu dar um tempo maior para discutir o conceito de energia com você, de uma forma que, assim, você esteja mais tranquilo com o conceito. Tranquilo com a dificuldade que é compreender o conceito. Presta atenção que eu não estou falando que você vai entender. Mas que você já entenda por que é tão complicado ter uma definição muito precisa de energia, tá bom? Por enquanto, vamos começar com uma revisão? Já que eu comecei falando de energia, vou começar com uma breve revisão. Na aula passada, eu fiz uma coisa que, assim, depois eu estava fazendo uma comparação. Se você pegar videoaulas no YouTube, ou lembrar mesmo das aulas no ensino médio, eu gastei 4 aulas para falar de uma lei que no ensino médio fala-se em 10 minutos, que é a lei de Boyle. Tá? O que diz praticamente a lei de Boyle? A lei de Boyle foi uma lei construída de maneira empírica, e ela diz o seguinte, olha, dado um sistema no qual a temperatura é constante, pressão e volume vão variar de forma inversamente proporcional. E hoje eu vou discutir muito o que é uma grandeza diretamente proporcional, o que é uma grandeza variação linear, certo, Alesca? Porque eu quero dar uma ajuda para vocês no cálculo também. Agradeçam essa disciplina ter 4 créditos. Porque é uma disciplina muito simples. Ela é para ser uma disciplina introdutória. Mas eu vou tornar ela mais pesada, mas por isso a gente tem tempo para aprofundar e discutir alguns outros conceitos de matemática. Então, fazendo aquela breve revisão que a gente viu na aula passada, a gente viu, cara, o Boyle. Eu vou colocar um textinho lá para vocês, enquanto eu não escrevo o meu. Vou colocar um textinho. Os textos que eu vou colocar lá, não compensa eu colocar o Nussenswein, o Halliday, o Sears, porque vocês já têm acesso. Eu vou pegar alguns textos que eu acho que vocês não têm acesso, escolho uns trechos e ponho lá para vocês enquanto eu não escrevo, tá bom? Mas nós vimos o seguinte, olha lá, olha lá, Kainan. Se eu tiver um sistema gasoso, eu tenho que falar isso, se eu tiver um sistema, um gás, em que a temperatura do gás, seja lá o que isso for, se eu tiver um sistema no qual a temperatura permanece inalterada, o que eu posso garantir? Que o produto P vezes V é constante. Essa é a lei de Boyle, obtida pelo Boyle através de várias medidas. Tudo bem? Se você é do tipo que precisa de uma visualização, daquele tipo de pessoa que acredita que uma foto vale mais do que 1000 palavras, a melhor forma da gente ver isso aqui é através de um gráfico. Certo, Alesca? Certo, Alesca? Então, Alesca, eu estou com revisão, mas estou discutindo coisinhas um pouquinho mais abstratas do que a gente discutiu na aula passada, tá? Então vamos lá. Se eu montar um gráfico, e esse gráfico vai aparecer muito na nossa vida, por que, Léo? Porque ele tem a ver com energia.
Nós vamos começar a visualizar a energia a partir daquele gráfico. Tá? Matematicamente, como é que eu escrevo isso? P vezes V é igual a constante. Eu posso escrever P vezes V igual a um K, qualquer. P vezes V igual a um C. A letra que você quiser designar para indicar que é um valor constante. Ou eu posso escrever isso, ó. P é igual a uma constante qualquer sobre V. Tudo bem? Certo, Léo? Está acompanhando? Mas aquela constante, ela é uma constante diferente para cada valor de temperatura. Já eu discuto isso, só para a gente revisar. O que isso significa? Significa que se eu entender isso aqui como uma função, pressão como função do volume, significa que o gráfico dessa função é uma hipérbole. Vocês viram lá em geometria analítica. Tá? Ela é uma hipérbole rotacionada. Pelo visto, rotacionada em 45 graus. Tá bom? Mas a gente sabe que isso aqui é uma hipérbole. É parecida com a função 1 sobre x. Se é parecida com a função 1 sobre x, tem a ver com logaritmo. Toda vez que aparecer 1 sobre alguma coisa, tem a ver com logaritmo. Tá bom? Quando eu for falar de integral, eu vou mostrar para vocês a integral, como é que surge o logaritmo. Tá ok? Que nós vamos precisar falar um pouquinho de integral. O que indica isso? Olha aqui, Léo. Matematicamente, tem como a pressão ser nula? Matematicamente, tem como a pressão ser nula? Olha ali para a matemática. Para a pressão ser nula, o lado de cá tem que ser quanto? Tem que ser zero. Então a pressão só pode ser nula se o K for zero. Mas eu ainda não sei do que depende esse K. Tenho a ideia que esse K, obviamente, só pode depender da temperatura. Tudo bem? Estamos juntos? Então a pressão não deve ser nula. Porém, à medida que o volume cresce, olha para a expressão e vê se vocês entendem. Se não entendem, me perguntam. À medida que o volume cresce, o que acontece com os valores de pressão? Decrescem. Então, para volumes muito grandes, o que vai acontecer com a pressão? Muito, muito pequena. Então, o que está querendo? Mas aí... E o mesmo, o contrário. À medida que o volume diminui, a pressão cresce. Só que o volume, isso daqui por conta de qualquer coisa deve ocupar um espaço, o volume nunca vai ser nulo. Tudo bem? E aí a próxima pergunta seria, não, tá bom. Uma vez que pressão é esse K por esse volume, a pergunta é, e esse K? Do que depende aquele K? Tá? A gente só tem uma hipótese. Aquele K deve depender do quê? Deve depender da temperatura. A constante na lei de Boyle deve depender da temperatura. Estamos juntos? Estamos juntos? Tá? Então, para temperaturas maiores, o resultado também deve dar uma hipérbole. Porém, uma hipérbole deslocada. Olha lá. Está acompanhando? Todo mundo concorda que a temperatura nesse vermelho deve ser maior que a temperatura nesse laranja? Só que o produto P vezes V deve ser o mesmo? Todo mundo concorda? Um de cada vez, gente, vamos. Não concorda? Não entendeu? Então, pera aí um pouquinho. Primeiro, você concorda que para temperaturas diferentes deve ter curvas diferentes? Não pode ser a mesma curva. Você também não entende isso? Não entende isso. Então, vamos lá. Vamos brigar um pouquinho mais aqui. Vamos fazer uma revisão melhor ainda da aula passada. Na aula passada, eu comecei a fazer o seguinte, eu discuti muito com vocês que isso daqui é um resultado experimental. O Boyle fez vários experimentos, foi medindo e chegou nesse resultado. Tudo bem? Porém, eu falei assim, qual que é a grande conquista, talvez, da termodinâmica? Da termodinâmica não, das leis de Newton. A partir das leis de Newton, criou-se uma ideia que tudo eu teria que tentar trazer para a mecânica. Então, eu que tentaria dar uma descrição mecânica disso daqui. Ok?
Então tem que dar uma descrição mecânica disso daqui. Tá? No tentar dar uma descrição mecânica, eu usei variação do momento linear, utilizei velocidade média e cheguei na seguinte coisa, Cat. Eu cheguei que pressão vezes volume. Você não estava na aula passada, né, Cat? Alguém lembra no que eu cheguei? Pressão vezes volume era o quê? N. Mas antes, não falei número de mols. Não, mas tinha um número antes. Olha aí no caderno, gente. Quem não lembra, olha aí. Vocês não são obrigados a lembrar, não. 2/3. 2/3 vezes N. Quem que era N? Não é o número de mols. É o número, sabe-se lá do quê? Porque vamos lembrar que nessa época ainda não existia a hipótese atômica. Não se sabia que era feito de átomos as coisas. Quiçá moléculas. Entendia-se o gás literalmente como um monte de bolinha. Então é o número dessas bolinhas. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque eu vou utilizar isso para que vocês entendam de onde surge o número de Avogadro. A hipótese atômica surge daqui. Tá bom? Então, era o número de bolinhas, né? Que representa o gás. Cada gás vai ser representado por uma bolinha diferente. Vezes quem mais? A energia cinética média. Tudo bem? Tá acompanhando? Talvez. A energia cinética média, que por uma felicidade, também estou colocando um K. Não é o mesmo K. K de Kinect, de energia cinética média. Tudo bem? Então, olha só. Por um lado, eu tenho isso daqui, ó, Cat. Que pressão vezes volume, vamos trocar, para a gente não confundir esse K com aquele K? Posso chamar de C? Posso chamar de C? Melhor, né? Que pressão vezes volume é uma constante. De acordo, Cat? De acordo ou não, Cat? Aí, por outro lado, Cat, você olha isso daqui, que isso daqui foi obtido de maneira experimental. Isso daqui foi obtido por uma manipulação física e matemática altamente simples. Quando eu estou falando altamente simples, eu não estou querendo deixar vocês apavorados, professor, mas eu não consegui entender. É que é uma simplicidade que, se você pensar um pouquinho, você não usou uma derivada. Eu só utilizei raciocínios de física básica do ensino médio. Tudo bem? Então, olha só. Por um lado, o resultado experimental me diz que pressão vezes volume é uma determinada constante, que eu tenho uma percepção que essa determinada constante deve depender de quem? Da temperatura. De acordo? Por outro lado, eu sei que o produto pressão vezes volume depende do quê? Do número de partículas que compõem o gás e principalmente da energia cinética média. Traduzindo, essa constante depende do número de partículas do gás e do que mais? Da energia cinética média. Até a aula passada, se eu perguntasse para vocês o que é temperatura, vocês poderiam dar a seguinte resposta. Temperatura é aquilo que o termômetro marca. Certo? Só que a gente já tinha ideia, lá do ensino médio, de outras aulas, que a temperatura estava relacionada a quê? A vibração, a movimento, a palavra mágica? Energia. E aqui a gente sabe que esse C depende da temperatura. E aqui a gente está vendo que isso daqui é energia. Então, qual que é a conclusão? Que temperatura deve estar completamente ligada a quê? A energia. Agora, olha só. Quanto maior a temperatura, o que deve acontecer com o produto pressão vezes volume? Vai aumentar. Todo mundo acompanhou? Acompanhou? Pegou arroz de festa, certo, Raíssa? Sensacional. Então, vamos fazer o seguinte, Raíssa. Eu vou pegar esse ponto aqui. Nesse ponto, escolhe uma letrinha para designar o valor da pressão nesse ponto. Muito boa escolha. Nossa, Raíssa, eu gosto de pessoas inteligentes assim. Pode ser plano. Certo? Que letrinha que eu escolho para designar o volume desse ponto?
V1. Então, nesse ponto, olha só, P1 vezes V1 está dando uma constante que eu vou chamar de C1. De acordo? Que volume que é esse que está aqui agora? V1 ainda. Todo mundo está vendo que ele está no mesmo volume? Só que a pressão, ela é maior. Nossa, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. A pressão aumentou. Opa, o volume continuou. Não é que ele continuou, eu estou analisando outra situação. Coloquei 2 gráficos seguidos. Na primeira situação, eu tenho um gás que está num volume V1, na pressão V1, P1. Na segunda situação, eu tenho um gás que está com o mesmo volume que o primeiro, só que ele está na pressão maior. Só que o produto aqui tem que ser constante. Qual constante é maior? No gráfico laranja ou no gráfico vermelho? Qual que é o produto que eu estou fazendo? Não. Qual que é o produto que eu estou fazendo? Ó, embaixo, no gráfico laranja, P1 vezes V1 tem que ser constante. Tem que ser uma constante, que eu vou chamar do quê? C1. Tá vendo que eu coloquei laranja? Então, todo mundo está comigo? Só que a mesma coisa deve valer no gráfico vermelho. No gráfico vermelho, o que deve ter? P2 vezes o volume. Quanto que é o volume? V1. Tem que ser igual a uma constante. Tem que ser uma constante C2. A minha pergunta é, olha para as duas equações. Qual constante é maior? A vermelhinha ou a laranja? Olha lá, Cat, olha para as duas. A vermelha. Por que a vermelha tem que ser maior? Porque o volume é igual. De olhar no gráfico, eu sei que quem? P2 é maior. Então, o produto pressão vezes volume aqui é maior. Só que o produto pressão vezes volume depende do quê? Da energia cinética média, consequentemente depende da temperatura. Então, ficou mais claro agora? Por que aqui em cima a temperatura é maior? Ficou claro? Todas essas curvas são chamadas isotermas. Em cima de uma curva daquela, a temperatura é constante. Então aqui eu vou ter uma temperatura, olha lá, ó. Esse aqui descreve uma temperatura que eu estou chamando de T com índice 2. Vamos chamar a nossa amiga que sabe escolher melhores números possíveis. Que símbolo que eu coloco para identificar a temperatura aqui, Raíssa? Sensacional, Raíssa. T1. Quem é maior? T1 ou T2? T2. E olha que sacada. Eu tenho um gráfico de pressão pelo volume, e nesse gráfico de pressão pelo volume, eu identifico qual é o ponto que tem maior temperatura. Isso vai ser crucial se um dia vocês quiserem terminar a faculdade de física e fazer uma engenharia. Por exemplo, engenharia mecânica. Porque na hora de fazer engenharia mecânica, o engenheiro mecânico ele é o cara que tem que fabricar e imaginar motores. E que jeito que você acha que um engenheiro vai fazer o melhor motor possível? O motor que tenha maior eficiência. E nós vamos ver lá para frente que o motor que tem a maior eficiência, ele trabalha entre duas isotermas. Vou discutir tudo isso com vocês. Tudo bem? Revista a aula passada? Tudo bem? Cara, só que o que acontece? Eu já sei que, cara, se eu, vamos lá, mantenho a energia cinética, se eu aumentar a pressão, o que deve acontecer com o volume? Se eu estou mantendo a energia cinética. Se eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Está aqui, né? Um aumento na pressão diminui o volume. É o que está indicando aqui, ó. Aumento da pressão diminui o volume. Da mesma forma, um aumento do volume indica uma diminuição na pressão. Para a temperatura mantida constante. Porém, existiam dois caras que eram muito viciados, eles tinham muita curiosidade por voos em balões. Já viram balão? Já deve ter visto só na televisão, né? Um balão mesmo, ninguém nunca viu. Eu não sei como é que as pessoas têm coragem de entrar num balão e sair voando. Cara, porque dá muito medo. É uma cestinha assim, ó. E é com fogo. E eles já sabiam o seguinte, para que tem o fogo?
Não é para tacar fogo no balão. Ninguém quer tacar fogo no balão. Para que vocês acham que é o fogo? Para aquecer. O fogo é para aquecer, mais óbvio. A pressão, vamos pensar comigo. O que acontece com a pressão no gás dentro do balão? Como é que eu meço a pressão dentro de alguma coisa? Olhando a pressão externa. Certo? O que acontece? Qual é a pressão externa ao balão? É a pressão atmosférica. Ela altera? A pressão atmosférica altera? Não. Então, o que acontece com a pressão interna no balão? É constante. Porque a pressão interna, ela está sempre igualada. Vamos considerar. O balão é aberto. Então, a pressão interna, ela está sempre igual à pressão externa. Então, entenderam isso ou não, gente? Me para, não deixa eu ir muito rápido. Então, um balão é um sistema no qual a pressão é mantida constante. Então, o que se investigava? Como é que a temperatura, quando começa a esquentar, o que começa a acontecer com o balão? Antes de subir. Encher. Ou seja, o volume aumenta. Tudo bem? Tudo bem que eu não posso considerar que o número de partículas é o mesmo. Mas parece existir alguma relação entre temperatura e volume. Porque a ideia desses dois caras trabalharam independentes, um é o Charles e o outro, esqueci o primeiro nome, mas esqueci o nome dele, mas o sobrenome me gravou, Gay-Lussac, estudando muito o voo de... Cara, o Gay-Lussac chegou a fazer um balão que atingiu uma altitude de 6 quilômetros. 6 quilômetros no balão. Tá? E eles estudavam como é que os gases se comportavam quando eu tinha a pressão mantida constante. Esse estudo era feito para quê? Para entender o voo de balão. Tudo bem? Então a minha ideia é o seguinte, tá bom, eu já sei que dada uma temperatura constante, o produto pressão vezes volume se mantém. Mas e dado o volume constante? E dada uma pressão constante? Submetida a uma pressão constante, como é que é o comportamento do volume em relação à temperatura de um gás? Entenderam o questionamento? Entenderam que tudo isso que faz sentido eu querer entender isso para entender um voo de balão? Certo aí, Kainan? Certo, Cat? Então vamos começar a falar isso. É a lei de Charles Gay-Lussac que eu vou passar para vocês agora. Tudo bem? Vamos lá. Vou chamar só de lei de Charles. E eu espero que ao final dessa aula você fique com aquela cara de espanto e fala, nossa, que negócio legal. Eu vou escrever só Charles, mas quem tiver mais tempo disponível aí, pode escrever Charles and Gay-Lussac. Olha só. Então eu vou fazer a seguinte questão. Eu vou fazer uma... Vou fazer aquela ilustração de sempre, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Então, eu vou colocar um gás ali, naquele recipiente. Esse recipiente, ele vai ser hermeticamente fechado. Quer dizer, não vou deixar escapar nenhum gás. Tá? Se eu não vou deixar escapar nenhum gás, significa que o número de partículas que contém o gás é mantido constante ali dentro. Certo, Raíssa? Não é o caso do balão. Ok? Então, tá aqui. Como é que eu vou garantir que a pressão será mantida constante? Eu vou colocar um bloquinho aqui. E não vou variar a quantidade de bloquinhos que estão ali. Então, o equilíbrio só será atingido, Carlota, quando a pressão interna se igualar à pressão externa. A pressão externa
É a pressão devido à força da atmosfera e a força que o bloquinho exerce sobre o pistão e o próprio pistão exerce sobre o gás. Tudo bem? Se eu não adicionar e se eu não retirar nenhum bloquinho a mais, o que eu posso garantir da pressão externa? O que eu posso garantir da pressão externa? Constante. Então eu teria como avaliar experimentos a pressão constante. Agora eu vou brincar um pouquinho com a intuição de vocês. E se eu começo a, de alguma forma, aquecer isso daqui? Se eu começo a aquecer. Pergunta, o que vai acontecer com a pressão? Ó que legal. Vou perguntar de novo. Cuidado, não, mas é legal quando. Eu gosto quando participa, principalmente quando fala coisas que não estão previstas que eu consigo entender a cabecinha de vocês. Léo, o que garante. O que eu posso garantir da pressão? Fora. Constante. Se a pressão fora é constante, a pressão interna? Constante. Show? Todo mundo falou que tinha entendido isso. Aí eu perguntei, e se eu aumentar a temperatura? O que acontece com a pressão? Muda alguma coisa fora? Muda alguma coisa fora? Então a pressão é mantida constante. A pressão interna está sempre se igualando à externa. Deixa eu só ver o que a Cat vai perguntar, que eu já vou melhorar isso. Fala. Não, a pressão aqui é constante, porque eu vou tratar, os sistemas que a gente vai tratar em termodinâmica, eles são chamados de sistemas em equilíbrio, ou sistemas quase estáticos. O que significa sistema quase estático, Léo? Que as coisas vão acontecendo tão vagarosamente que as variações dessas grandezas eu consigo minimizar. Tudo bem? O que significa que eu consigo minimizar? Que eu posso considerar que não vai ter variação tão brusca. Presta atenção que agora eu vou até puxar um termo matemático. Quando eu falo não ter variação brusca, eu estou dizendo que todas as funções envolvidas são contínuas. O que era uma função contínua lá no cálculo? Ela é bonitinha assim, né? O que é uma função descontínua em um ponto? O que acontece com a função descontínua? Tem uma variação brusca. Tudo bem? Não. Não, pode ser que tenha. Só que os sistemas que a gente começa estudando são sistemas em que não há essas variações bruscas. Tá? Na realidade, não é nem contínuo, é diferenciável. Diferenciável é mais forte ainda do que ser contínua. Que ser diferenciável, eu garanto que não existem bicos. Porque nos bicos as variações também são bruscas. Tá certo? Então ela é diferenciável, ela é bonitinha. Por isso vocês precisam ficar estudando isso lá em cálculo. Então, Léo, tudo vai acontecer no intervalo de tempo suficiente para que a pressão interna se mantenha o tempo todo igual à pressão externa. Melhor dizendo, não é que tudo vai acontecer. Eu vou analisar como se tudo acontecesse dessa forma. Ficou claro? Fala. Por conta do estilo de análise que eu farei. Tá certo? Obviamente, o que o Léo falou, a intuição dele está certinho. Cara, eu aqueço, a tendência é aumentar a pressão. Só que eu espero tempo suficiente para o sistema atingir o equilíbrio de novo. Certo? E aí, que hora que o sistema vai atingir o equilíbrio de novo? E o equilíbrio... você tem que perguntar que tipo de equilíbrio. Equilíbrio mecânico. Equilíbrio mecânico é quando as pressões interna e externa se igualam. Porque se a pressão interna for maior que a externa, Léo, o que deve acontecer? Subir. Se a pressão externa for maior que a interna, o que acontece? É o que aconteceu com aquele submarino do bilionário. Ele desceu muito fundo, até que chegou um momento que a pressão interna ficou menor que a pressão externa. Ele fechou. Cara, vocês não têm ideia do poder que são as forças de pressão.
É assim, quando eu trabalhava, quando eu estava no doutorado, eu tinha... Eu vou contar a história verdadeira. Hã? Não, cara, você tem que usar muito em tudo. Você conhecer a sua expressão. O que eu fazia? Eu trabalhava, eu tinha que sintetizar um material, e esse material apresentava muitos defeitos. Um dos defeitos desse material era um negócio que chamava vacância de oxigênio. Quer dizer que na estrutura molecular dele, tinha alguns pontos que o oxigênio não cristalizava. Então, qual que era a melhor ideia? A hora de cristalizar no forno, você retirar todo o ar e jogar apenas oxigênio. Porque aí a ideia era cobrir essas faltas de oxigênio. Tecnicamente, o que você deveria fazer? Primeiro você tinha que retirar todo o ar. Então o forno ele era muito bem fechado, muito bem apertado. Aí eu ligava não sei se é compressor o nome, que retirava o ar. Para garantir que o negócio era bem fechado, o forno tinha umas borrachas. Nessas borrachas eu passava uma graxa aderente, colocava, apertava no máximo que eu podia. Cara, era muito forte. Eu apertava, aí eu começava a tirar o ar. Quando lá marcava metade, o que acontecia? Aquilo lá dava uma afrouxada a mais. Porque tirou o ar. Eu apertava mais ainda. Mais ainda. Todo mundo que já tentou abrir uma lata de doce, já viu que quando não tem ar, quanto que fica difícil abrir. Imagina com eu tendo apertado. E aí o que acontecia? Eu estava acostumado com um display que calculava a pressão de oxigênio o display estava dentro do local onde eu mexia com o forno. E aí a unidade era PSI, tá? Eu esqueci o termo em português que significa, mas eu marcava lá só, eu retirava todo o ar, e aí a pressão marcava menos 12 PSI. E aí eu soltava o cilindro de oxigênio, eu liberava o oxigênio, até ela voltar no zero. Só que eu sabia que o negócio ele tinha um marcador um pouquinho errado. Então eu tinha que colocar um pouquinho mais que o zero para garantir que tinha mais oxigênio. O que aconteceu um dia? O marcador interno quebrou. E aí eu precisei ir para o lado de fora. Controlar direto pelo cilindro. E aí eu pedi para um companheiro meu, falei, seu Fábio, fica de olho aí na marcação analógica do forno. Tá bom? Retirei tudo o ar e falei assim, eu vou lá fora e eu vou liberar o oxigênio. Cara, você imagina, isso é ferro, cara. Tava muito vedado. E aí eu soltei. Começou a sair o gás. Começou a aumentar a pressão. Ó, começou a aumentar a pressão, mas o volume ainda era constante. Por que começou a aumentar a pressão? Pelo número de moléculas. Certo? Começou a aumentar. Aí o Fábio falou assim, ó, Saulo, chegou. Só que era no analógico. A minha cabeça ligou assim, eu sempre deixo passar um tempinho. Aí eu falei assim, não, Fábio, beleza, eu vou deixar mais um pouquinho aqui. 15 segundos que eu deixei, a gente escutou uma explosão no departamento inteiro. Pá! Eu olhei assim, porque tinha uma janelinha daquela ali, ó. Eu estou aqui do lado de fora, escutei a explosão, eu olhei ali na janelinha, vi subindo uma fumaça branca. Eu fiquei com medo de chamar o Fábio, que eu falei, morreu, do tamanho que foi a explosão. Aí eu chamei, Fábio. Hoje eu dou risada. Que? Assim, o que aconteceu? Tá de boa? Tá tranquilo? Só explodiu o negócio. Só explodiu. Tranquilíssimo. Cara, 600 mil reais. Eu arrebentei um forno de 600 mil reais. Aí a gente chamou ele. Ele já estava puto, que ele estava com um monte de coisa para fazer. E aí ele foi lá, ele falou assim... Aí o Fábio Só que o meu orientador não é besta, né? O Fábio me defendeu. Falou assim, não, professor, foi do nada. Só que eu sabia, só que eu não vou falar para ele que eu caguei no negócio, né? E aí só que ele falou assim, não, isso é erro de... Assim, isso foi erro de mexer. Cara, eu fiquei preocupadaço, porque assim, ó, pior
do que ter quebrado é que, assim, é um forno de uso coletivo. Você acabou com o projeto de doutorado, pelo menos no médio prazo, de todo mundo que está ali. Todo mundo que precisasse daquele forno estava ferrado. Oi? Que a galera tá nem aí, que a galera tá preocupada. Primeiro que eu perdi a minha amostra, que era boa pra caramba. Que a explosão é o seguinte, dentro do forno tinha um monte de gesso. Então no que explodiu, os pedaços de gesso rebentou e subiu. Só que aí meu orientador, como ele é um cara que publica muito, ele tem muita verba. E uma parte dessas verbas é para manutenção e conserto de material. Então, por isso que eu falo, dizer que o Brasil não investe em pesquisa é mentira. Assim, 2 dias já foram lá pegar o forno para levar para consertar. Ele só levou 90 dias para ficar pronto. Mas consertou, não saiu do bolso de ninguém, o governo mesmo financiou. 2 dias. Mas por quê? Porque meu orientador publicava muito, tinha muito resultado. Então você tem essas verbas. E aí ele fez uma reunião, e aí ele falou assim, vocês estudam física? Só que muitas vezes aquilo que vocês estão estudando na sala de aula e no caderno, vocês não têm a percepção, e isso é uma verdade, da intensidade que é essas coisas. Cara, isso daqui, mexer na pressão, eu acho que não deu 15 segundos a mais do que estava previsto. E mais ainda, se não tivesse explodido naquele momento, a coisa ia ser pior. Por quê? O que eu faria depois de ter colocado oxigênio? Eu ia aquecer. Eu ia aquecer até 600 graus. Volume, mantido constante. O que deve acontecer com a pressão? À medida que aumenta a temperatura? Aumentar, ali ele ia explodir. Só que ele ia explodir com uma temperatura altíssima. Então o estrago eu acho que seria pior. Entendeu? E aí, assim, se vocês querem saber o que ele falou para mim, foi até tranquilo. Ele falou assim, ó, você só estragou porque você estava trabalhando. Aí ele ainda citou um colega que não apareceu, mas ele não vai estragar nada, ele não vai trabalhar. Assim, ele foi bem tranquilo, mas não que a gente que tivesse. Aí depois ainda bancou um churrascão para nós, com show para todo mundo. Falei, próxima vez eu vou quebrar o raio-x, que é 2 milhões, que será que... Mas foi isso. Que eu estou mostrando aqui assim. Só para, antes de voltar, vocês têm ideia? Qual que é o valor da pressão que nós estamos submetidos? Tem ideia, Carlota? O valor da pressão que nós estamos submetidos? 1 atm. Você tem ideia do quanto é isso? Tá vendo? Às vezes a gente, até professor, a gente esquece. 1 atm é o equivalente ao seguinte. Desenha um quadrado, Leandro, de 1 metro por 1 metro. Quadrado de 1 metro por 1 metro. Coloca 1 tonelada em cima desse quadrado. Isso é 1 atm. Isso é a pressão de 1 atm. Tá? Por que a gente não está sendo esmagado? A pressão interna dos seus órgãos está equilibrando. Análogo é quando você está tomando um todinho. Quando você está tomando um todinho e acaba o todinho, e você, que é pobre, quer sugar até a última gota, normalmente o que acontece com a caixinha? Faz isso aqui. Porque o ar que está lá dentro também está exercendo a pressão de 1 atm. Quando você retira esse ar, a pressão externa fica maior e ele fecha. Tudo bem? Até proponho um experimentozinho para vocês fazerem em laboratório. Não faço aqui porque é mais para ensino médio. Pega uma latinha, dessas latinhas de Coca-Cola, vazia, qualquer coisa, seca. Pega um bico de Bunsen, daquele que você começa por fogo, esquenta bem ela. Larga ela aqui esquentando e evaporando. Você vai ver que vai sair uns vapores aqui. Certo? Depois você vai pegar ela, aqui coloca uma água com gelo. E vira de uma vez ela assim, para não deixar o ar escapar. Você vai ver que ela faz isso. Tá? Que está indicando uma coisa que eu não estou discutindo aqui, mas existe uma relação também entre a pressão e a temperatura. Ok? Posso voltar? Entendido? Então, o Cat, entendido a questão aqui, ó, aqui eu vou considerar que as coisas vão bem devagarzinhos, em equilíbrio mecânico. Ou seja, a pressão interna e a pressão externa vão estar sempre igualadas. Show de bola? Tudo bem? Se a pressão interna e a pressão externa vão estar sempre igualadas e externamente eu vou manter sempre esse mesmo peso, significa que eu estou tendo
uma transformação a pressão constante. Show de bola? Tudo bem? Se eu vou ter a pressão constante, aumentando a temperatura, o que a sua intuição te diz? O que deve acontecer com o volume? O que a intuição diz, gente? Intuição, não precisa acertar, intuição. Comecei a aquecer. O que vocês acham que vai acontecer? Aumentar o volume. A pressão será mantida constante. Tudo bem? Então ele deve aumentar o volume. Então ele vai subir aqui. Aí a pergunta. Agora, ó, de novo, gente, quando eu pergunto, vocês ficam numa preocupação assim, que eu vejo que vocês ficam me olhando com as caras de que, nossa, eu tenho que dar a resposta certa. Não, você não tem que dar a resposta certa. Eu quero pegar a intuição de vocês. Você já imaginou, se tudo que eu perguntar vocês tivessem que dar a resposta certa, não precisava da gente ter aula? Né? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho uma situação, a pressão eu não vou nem indicar, porque a pressão está sendo mantida constante. Ok? Eu vou considerar que ele está a um volume inicial, que eu vou chamar de V0, de inicial, e a uma temperatura T0, que eu vou chamar de inicial também. Após, ele vai ter um volume final, V1, e uma temperatura T1. Deixa eu perguntar, quem é que causou o aumento no volume? Aumento na temperatura. Show de bola, meus amiguinhos. Quem é que causou o aumento do volume? A variação na temperatura. O que você espera? Se eu dobrar a temperatura, o que você espera que aconteça com o volume? É isso que a gente espera. Mas não é isso que acontece. Não são diretamente proporcionais. Aí você tem um choque. Não são diretamente proporcionais. Certo, Leandro? Essas grandezas não são diretamente proporcionais. Tá? Então, se não são diretamente proporcionais, eu não posso dizer que um dobrar indica que o outro vai dobrar. Não posso escrever que volume é alguma coisa vezes T. Ah, então como é que eu vou avaliar isso aqui, professor? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Quem é que está variando? Volume. Só que o volume está variando em função do quê? Temperatura. Como é que se chama isso? Aumento do volume em função da temperatura? Vou dar uma dica. Começa com a letra D. Densidade. Tem a ver com... Não tem a ver com volume e temperatura. Tem a ver com volume. Vou mudar a pergunta. Mudanças nas dimensões de algo em função da variação da temperatura. Dilatação. Que tipo de dilatação tem aqui? É uma dilatação volumétrica. E a gente sabe, e se você sabe a dilatação volumétrica, você já deveria bater o olho e ver que aquilo ali não é diretamente proporcional. Porque a dilatação volumétrica, ela diz isso daqui, ó. A variação no volume, ela é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes quem? A variação. Temperatura eu estou usando a letra T, né? Não estou usando θ, não. Vezes a variação da temperatura. Certo, Alesca? Só que eu vou escrever essa equação de uma maneira melhor. Eu vou escrever em termos de V. Tudo bem? Eu vou escrever em termos de V e em termos de T para eu tentar colocar no gráfico. De acordo? Vocês vão ver que negócio legal. Eu vou contar só para vocês. Deixa eu ver quanto tempo. Ih, tem aula pra caramba ainda. Veja se vocês concordam. Eu vou direto, tá? Igual a V0 mais V0 gama temperatura final menos a temperatura inicial. De acordo? Todo mundo de acordo? O que eu fiz? Só escrevi o ΔV como V menos V0. Somei V0 dos dois lados. De acordo? Para ficar mais fácil, eu não estou avaliando gases. Então, assim, para ficar mais fácil, e foi isso que o Gay-Lussac e o Charles fizeram,
E aí vocês vão ver que coisa sensacional. Para ficar mais fácil, eu vou pegar um gás e vou colocar que a temperatura inicial do gás é 0 graus Celsius. Posso? Show de bola? Posso colocar que a temperatura inicial do gás é 0 graus Celsius? O que isso facilita a minha vida? Isso aqui é 0 graus Celsius. Facilita que eu não preciso colocar aquele termo ali. E aí, se eu for montar um gráfico do volume em função da temperatura, que tipo de curva é aquela ali? Olha bem. É que quando eu falo que tipo de curva, é uma reta. Uma reta é uma curva, tá? É o gráfico de uma função afim. Certo? Se eu montar o gráfico do volume pela temperatura, aquilo ali vai dar uma função afim, que não é linear. Tudo bem? Certo? Não é linear. Então eu vou fazer isso para um monte de gases. Certo? Ó, eu vou pôr no gráfico aqui. Não, aqui ficou ruim. Ó. Tá aqui o gráfico. Ó. Presta atenção, meus amiguinhos. Aqui está a temperatura em graus Celsius. Aqui está o volume. Não interessa a unidade de volume, tá bom? Tamo junto? Então, vou pegar um gás. Qual que é a temperatura inicial do gás? 0. Qual que é o volume do gás quando a temperatura é 0? Depende. Eu posso pegar trocentos gases, né? Trocentos gases. Vou pegar um aqui, por exemplo, ó. V0. V0 é o volume do gás quando a temperatura é 0, né? Como é que vai ser o gráfico? Uma reta. Ascendente, crescente ou decrescente? Crescente, porque você olha que... Eu posso olhar tanto matematicamente quanto eu posso pensar fisicamente, né? É natural pensar que o aumento da temperatura deve fazer o quê? Aumentar o volume. Então é o que eu vou fazer. Vou colocar aqui uma reta crescente. Deixa eu ver, só ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então eu tenho que passar aqui. Ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tem alguma coisa errada. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Agora sim. Tudo bem? Isso daqui, meus amigos, é para um determinado gás. Porque nem todo gás vai ocupar o mesmo volume naquilo ali. Só que aí você percebe uma coisa. Vamos usar um pouquinho de matemática. Primeiro, por que aquilo ali indica que não é linear? Porque uma função linear é uma função afim no qual esse coeficiente é 0. Tá? Linear significa que atuando na soma, uma função atuando na soma, é a soma dela, é a soma das funções atuando eu estou falando muito errado, vamos lá. Uma função linear ela vai fazer isso aqui, ó. O valor da função atuando numa soma é igual ao valor da soma da função atuando. Acho que eu já comentei isso com vocês. Certo? Traduzindo, um critério para uma função ser linear é que ela tem que passar pela origem. Tudo bem? Esse é um dos critérios, não é garantia, mas é um dos critérios. As funções lineares de uma dimensão são as funções que indicam grandezas diretamente proporcionais. Por isso que volume e temperatura não é diretamente proporcional. Ó, vou dar um exemplo aqui, Léo. Dá uma olhada aqui para mim. Vou pegar um exemplo aqui de uma função afim que não é linear. Ó. F de x igual a 3x mais 2. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou escrever até como V. Ó. Imagina que você tem isso. Ó.
V, dependendo da temperatura, é igual a 3T mais 2. De acordo? Vamos ver se eu dobrar a temperatura, se dobra o volume? Escolhe um valor de temperatura. Não, escolhe um valor fácil. 10. Não, pode ser 4, tá bom? Quanto que é o volume quando a temperatura vale 4? 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Estão acompanhando? 14. Vamos dobrar o volume? Vamos dobrar a temperatura? V de 8. Quanto que dá o volume quando a temperatura é 8? 26. Dobrou? Não. Percebeu? Função afim não é uma função linear. Uma função afim não indica que se você dobrar uma das coisas, a outra dobra. Tudo bem? Certo? Ó, quer ver outra? Ó, calcula para mim quanto que é o V de 4 mais 8. Vamos calcular? Quanto que é 4 mais 8? 12. 3 vezes 12, 36. 36 mais 2, 38. 38. Tá vendo? O V da soma não é a soma dos Vs. Por isso ela não é uma função linear. Ah, como é que eu faria ela virar linear? Só calcula tudo de novo e vê se dá certo. As variações são lineares entre si. Tudo bem? Quanto é que dá o V de 4? Agora? 12. Quanto é que dá o V de 8? 24. Agora, pela função ser linear, ela também é diretamente proporcional. Quanto é que dá 4 mais 8? 12. Quanto é que dá o V de 12? 36. Pode ver que 12 mais 24 deu 36. Linear significa isso. Tá certo? Claro, Kainan? Gente, tudo bem ou vocês querem que eu dê mais uma explicação? Léo, tá tudo certo? Então vou tocar. Então, tá claro para todo mundo que... Já vou dar um spoiler. Tá claro para todo mundo que a relação volume por temperatura não é uma relação linear. Está claro para todo mundo que o volume e a temperatura de um gás não são grandezas diretamente proporcionais. Está claro? E se eu quisesse que elas fossem diretamente proporcionais? Sabe o que eu faço? Eu mudo. Basta eu mudar a minha escala de temperatura. Eu mudo a minha escala de temperatura de modo que eu consiga chegar isso aqui para cá. E aí bater no 0, 0. Entenderam? Basta eu adotar uma escala de temperatura que me permita fazer aquela translação dos eixos. Vamos ver como? Vamos ver como? Vamos continuar. Tem um ponto que é interessante ali, né? Nesse ponto aqui, a temperatura vale 0, certo? E o volume é o volume inicial. Naquele ponto. Naquele ponto, primeiro que seria um ponto meio impossível de eu atingir. Não, mas temperatura existe. Quanto é o volume naquele ponto? Quanto é o volume? 0. Então, essa temperatura ali, que vai desempenhar um papel muito importante, ela é uma temperatura na qual o volume do gás é nulo. Está claro que é impossível chegar naquilo. Tá? Em termos matemáticos, olha para a equação. Quanto é que vale aquela temperatura? Não. Porque o volume é 0.
Olha para a equação. A temperatura não pode valer zero, porque na temperatura zero o volume vale V0. Olha para a equação. Qualquer coisa escreve ela aí. Quanto é que vale a Olha a minha pergunta. Quanto é que vale a temperatura? Quanto é que vale a temperatura quando o volume é zero? Olha para a equação. Aprende a olhar a equação. O que eu vou fazer, Léo? Olha a minha... Não, quanto que ela vale? Qual que é a minha pergunta? Quanto vale a temperatura quando o volume for? Basta eu chegar aqui e colocar aqui quanto no volume? Zero. Quando eu colocar zero no volume, o que acontece com o V0? Passa para cá, negativo. Então o que vai ficar? Menos V0 igual a quanto? V0 vezes quem? Vezes o coeficiente de dilatação vezes T. Vou repetir a pergunta. Quanto é que vale a temperatura quando o volume é zero? Menos 1 por gama. Entendeu? Olha ali. Eu não estou perguntando quanto é que vale a temperatura. O que você tem que fazer ali? Isolar a temperatura. Isola a temperatura. Como que você isola a temperatura? Dividindo. Quanto é que vai dar a temperatura? Ó. Vou dividir desse lado por V0 gama. Vou dividir desse lado por V0 gama. Quanto que dá desse lado aqui? V0 por V0, 1. Vamos embora. Quanto que deu desse lado? Menos 1 por gama. Quanto que dá do lado de lá? T. Vou perguntar de novo. Quanto é que vale a temperatura quando o volume é zero? Menos 1 por gama. Tudo bem? Entendeu agora? A tua dificuldade, Léo... Não, a tua dificuldade é a visualização matemática. Quando eu pergunto alguma coisa que depende de visualização matemática, é onde você está travando. É trabalhar, principalmente nos exercícios do Moodle, não preocupar só com a resposta. Tá bom? É bater o olho e batalhar muito em tentar essas compreensões. Faz sentido o fato da temperatura ter dado negativo? Faz sentido? Faz, né? Tudo certo? Tá bom, professor, mas aí você pegou para um gás. Sabe qual é o grande quê? Não interessa o gás. Todos os gases acontecia isso. Todos os gases, quando resfriados, dava a impressão que eles iam ocupar o volume zero na mesma temperatura. Opa, conclusão? Que todos os gases ideais têm o mesmo coeficiente de dilatação. Gente, olha que absurdo. E já vou contar um outro segredo que talvez não dê tempo de eu trabalhar aqui com vocês. Todos têm o mesmo calor específico. A volume constante. Porque calor específico a gente vai ter que ver outras coisas. Mas a maioria dos gases se aproxima muito do ideal. Cara, só que aí a gente vai explicar isso na mecânica quântica, tá? Física de estado sólido. Mas vocês perceberam que isso daqui é um absurdo? Cara, todos os gases, presta atenção, todos os gases ideais têm praticamente o mesmo coeficiente de dilatação. Qual que seria a pergunta mais óbvia a se fazer se todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação? Qual seria o próximo passo? Quanto vale esse coeficiente de dilatação? Posso falar para vocês quanto vale esse coeficiente de dilatação? Gama. Gente, olha que coisa linda. Aproximado, tá? 1 por 273. É mágico ou não esse número que aparece ali? 1 por 273, grau Celsius a menos 1, né? Quando medido
quando medido nessa unidade. Olha aqui, Carlota. Se o gama vale 1 por 273, quanto é que vale essa temperatura aqui? Não é menos 1 sobre gama? Quanto que dá menos 1 sobre 1 por 273? Ai, gente, vocês me assustam com essas caras. Não faz a conta. Olha lá. Quanto é que vale o gama? Não, o gama. Isso aqui é experimental. 1 por 273. Quanto é que está valendo a temperatura? Menos 1 por gama. Então, essa temperatura não vale menos 1 por gama? Então, quanto que ela vale? Menos 1 por gama. Quanto que é o gama? 1 por 273. Quanto é que dá essa conta, se eu fizer? Menos 273. Certo? Menos 273 graus Celsius. Tudo bem? Então, todos os gases têm temperaturas quando zero. Você pensou certo, só concluiu de uma maneira que não é... Porque, olha, alguém acha um erro na fala da Raíssa. Todos os gases têm essa temperatura quando o volume é zero. Qual é o problema? Nunca o gás vai ocupar o volume zero. Tá? Mas a tua conclusão está perfeita. O que é um resultado sensacional. O que diz esse resultado? Que todos os gases, se atingissem essa temperatura. Essa é a temperatura que indica o volume nulo. Só que tem outra maneira da gente ver. Se o volume é nulo, a energia cinética é nula. Então é naquela temperatura que não tem movimento nenhum. Menos 273 graus Celsius. Perceberam? Eles chegaram nesse número através de medição? Isso, ótima pergunta. Cara, primeiro, eles faziam um monte de medida. Essa parte de chegar num sobre gama, eu que estou colocando para vocês. Mas eles faziam um monte de medida, colocavam os gráficos e viam que todos os gráficos batiam a mesma temperatura, que é o menos 273,15. Eu que estou colocando um a mais, espero que vocês entendam daqui a pouco. Para você ver que essa temperatura tem a ver com o coeficiente de dilatação volumétrica. Tudo bem? Certo? Vamos para encerrar. Gente, tudo bem mesmo? De novo, uma aula que normalmente é dada em 15 minutos, que é só falar da lei de Charles. Estou levando um século aqui. Vamos falar um pouquinho de translação de eixo. Fala. Não, eu vou falar já já. Tá? Mas, sim. Bom? Posso pagar aqui? Por mais bonito que esteja. Olha só o que acontece, gente. Ó, então nós vamos fazer o seguinte agora. Quando eu coloco a temperatura nessa unidade, volume e temperatura não estão diretamente proporcionais, né? Então é legal eu escrever de uma forma que eles fiquem diretamente proporcionais. De que maneira que eu posso escrever para que ele fique diretamente proporcional? Eu tenho que alterar a unidade de temperatura, né? Eu tenho que fazer com que, quando o volume for zero, quanto tem que valer a temperatura? Zero. Então eu tenho que modificar essa equação de modo que, quando o volume for zero, a temperatura dê zero. Fala. Foi a partir daí que eles começaram Calma. É a partir daí que nós vamos chegar lá. É que eu quero convencer vocês
Que isso faz todo sentido. Tudo bem? Qual que é a ideia? O que eu quero que você entenda? É interessante que eu tenha uma escala que permita a linearidade entre volume e temperatura. Só que essa escala não vai fazer sentido admitir temperatura negativa. Por quê? Porque aí o volume nulo tem que coincidir com uma temperatura nula. Tudo bem? Vamos olhar aqui de novo para a equação. Como é que está a equação? V igual a quanto? V0 mais V0 vezes quanto? Gama. Certo? Vezes gama, vezes a temperatura. Tudo bem? Vezes gama, vezes... Opa, aqui é V0. Vezes gama, vezes a temperatura. Só que... Deixa eu colocar um note aqui para não ficar perdido. Note que... Só que quando você olha dessa forma... Se presta atenção que ali, quando a temperatura for zero, quanto que está o volume? V0. Então essa escala não está boa, porque essa escala, inclusive, aqui está em que unidade? Por grau Celsius, né? Grau Celsius é menos 1. Ai. Mas e olha que bate certinho, né? Porque se a temperatura for menos 273, coloca a temperatura menos 273. Menos 273 por menos 273. Menos 273 dividido por 273. Menos 1 vezes V0. Menos V0. V0 menos V0. Ficaria bonitinho, né? Então, peraí, eu tenho que achar uma escala de temperatura que se aqui eu jogar menos 273, se aqui eu jogar menos 273, quanto é que tem que dar o volume? 0. Tudo bem? Não, peraí, eu tenho que achar uma escala de temperatura, perdão, falei errado. Que a hora que eu jogar 0 aqui, o volume de quanto? 0. Tudo bem? Todo mundo captou? Tenho que achar uma escala de temperatura, que quando eu jogar 0 aqui, o volume ali vai dar 0. Acompanha comigo. Esquece que aqui eu vou pegar a nova escala de temperatura. Quando aqui der eu tenho que jogar um valor de temperatura aqui, que faça que o volume aqui dê 0. Qual o valor que tem que estar embaixo da minha mão para que o volume aqui dê 0? Menos 273. Concorda que aqui embaixo tem que dar menos 273? Tudo aqui embaixo da minha mão tem que dar menos 273. Vou tentar convencer vocês já com o valor. Tenta ver. Achei a escala que eu queria? Presta atenção se eu achei a escala que eu queria. Quando eu jogar 0 nesse valor, quanto é que dá o volume? Quanto? 0, né? Porque se eu jogar 0 na temperatura, quanto é que fica aqui? Menos 273. Por menos 273, menos 1. Tudo bem? Perceberam? Mas antes aqui, não estava isso. Quem é que estava aqui antes? Quem que estava antes? Estava só um T. Estava só um T. Não estava só um T? Mas esse T que estava aqui antes, estava em que unidade? Grau Celsius.
Tudo bem? Então, o que eu fiz agora? Eu troquei o grau Celsius por uma nova escala. Que escala que eu troquei agora? Uma escala. Como é que eu converto de grau Celsius para essa escala? Subtrai. Aliás, se eu quiser nessa escala, eu pego o grau Celsius e somo 273. Presta atenção que como aqui, isso daqui estaria em que unidade? Grau Celsius a menos 1. Então, presta atenção que para essa escala nova valer, eu troquei aqui. Então, aqui, ele tem que valer a mesma coisa nessa nova escala. Indicando que essa nova escala deve variar igualzinho varia em grau Celsius. Porque isso aqui é 1 por 7,3 por grau Celsius. Só que agora eu troquei a escala. Só que eu não mudei o número. Como é que eu vou chamar essa escala? Vai, já vamos guardar. Como é que eu vou chamar aquela escala? Kelvin. Tudo bem? Eu vou chamar essa escala, ou melhor ainda, eu vou colocar a escala. O nome escala Kelvin veio bem depois em homenagem ao... Homenagem a quem? William Thomson. Lord é um título. Mais para frente ele recebeu o título de Lord. Lord Kelvin. Cara, tem vários babados aí nessa história, tá? Várias traições. A mulher do Lavoisier traiu o Lavoisier e foi passar uma temporada lá nas cataratas do Niágara com Lord Kelvin, mas nessa época ele ainda não era Lord. A história da ciência também tem suas fofocas. Tá bom? O que acontece? Eu troquei a unidade. Troquei o sistema de unidade de medida de temperatura. Então eu também deveria trocar a unidade aqui. Porque aqui no começo não estava grau Celsius. Porque a ideia era grau Celsius cancela com grau Celsius. E aí tudo fica volume. Só que agora está Kelvin. Kelvin vai cancelar com Kelvin. Mas é o mesmo número. Isso indica que as duas escalas variam de maneira igual. Então, uma variação em 1 grau Celsius equivale a uma variação em 1 Kelvin. Tá? A patrulha dos nomes diz que não pode falar grau Kelvin, tá? Eu não vejo problema nenhum, mas vamos seguir. Nunca vi um motivo. Qual é o motivo de dizerem? Talvez por ser uma escala absoluta, né? Tem uma relação mais direta. Portanto, a gente chega na escala Kelvin. Portanto, eu vou definir da seguinte forma. Ó. A temperatura na escala Kelvin, ela é a temperatura na escala Celsius mais 273. Tudo bem, Leandro? Perceberam? Todo mundo de acordo comigo? Fácil, muito fácil, extremamente fácil? Legal, né? E aí, qual é a vantagem agora? O que nós conquistamos com isso, minha amiga Raíssa? Nós conquistamos o seguinte, ó. Agora, se eu montar um gráfico de volume pela temperatura, o que eu fiz com a escala? Olha só, como é que era a escala? Eu estou trocando a escala Celsius pela Kelvin, né? Como é que eu saio? Eu ando para trás, 273 unidades. Então eu estava aqui, o que eu vou fazer? Ando para trás, 273 unidades. Se eu andei para trás 273 unidades, aqui agora são grandezas diretamente proporcionais. Oi? Não, eu não consigo considerar o volume inicial, porque ó, isso é uma função. É uma função de quem? De V em função da temperatura. Ok? Qual que é a sua pergunta? Que eu estou pensando na resposta, eu vou dar uma resposta matemática, mas quero entender melhor a sua pergunta antes. Você está querendo colocar o volume inicial como 0. Não pode.
Vou explicar o porquê. E aí eu faço meia culpa que tem uma falha minha. Eu não estou chamando isso de função. Oi? Isso. Uma vez que eu estou chamando uma coisa de função, eu não posso apenas apresentar a equação. Uma vez que eu estou chamando uma coisa de função, eu tenho que dar domínio, contradomínio e imagem. Isso daqui é só a lei que me permite obter a imagem. Tá? Vou fazer completinho agora então, tá? Vou fazer completinho. Ó, o volume de um gás, certo? O volume de um gás, ele é uma função cujo domínio, o domínio são os valores de temperaturas, né? Você quer em graus Celsius? Vou colocar em graus Celsius. Em graus Celsius, o domínio é do menos 273 ao mais infinito. O que significa isso aqui está aberto? Ele nunca vai atingir o menos 273. Certo? Ok? Contradomínio, os números reais. Tá certo? O que ele faz? Para cada valor de temperatura, que é aquele V de T, ele associa um volume. É verdade. Na contradomínio eu posso pôr quem eu quiser. Entenderam o que o Leandro falou? Mas peraí, professor, você colocou que o contradomínio pode ser os números negativos. Pode, só não vai atingir. Aí a hora que você vai diferir uma função injetora de uma não injetora, tá? Para ser do jeito que você quer assim, né? Mas não estava errado, não. Mas aqui, só estou garantindo que é uma função injetiva. Tudo bem? Ok? V de T igual V0 mais quanto? Vamos fazer assim, ó, V0 sobre 273, ok? Vezes a temperatura em graus Celsius. Concorda comigo? Ok? E aí eu consigo ver que V0 é o volume quando essa temperatura em graus Celsius é zero. Tudo bem? Quando que o volume é nulo? Quanto tem que valer a temperatura para o volume ser nulo? Só que não está no domínio. Então o volume nunca vai ser nulo. Então, já que o volume nunca vai ser nulo, não faz sentido eu colocar um V0 como nulo, porque o V0 é o volume na qual a temperatura em graus Celsius dá zero. Entendeu? Show. Vou montar a equação mais bonita agora. Vou montar ela em Kelvin. Tudo bem? Tudo bem, gente? Entenderam? Se eu for montar essa temperatura em Kelvin, ela não vai do negativo. Porque a temperatura em Kelvin foi escolhida para ser uma escala absoluta. Para que no zero, o volume final seja zero. Aqui fica zero. Escrever ela por completo. Tá? Vou escrever ela completinha. Vamos lá. Como é que vai ficar? V0 mais V0 sobre quanto? 273, que multiplica, quanto que ficou? Ficou TK menos 273. Foi isso? Vamos com calma. TK menos 273. Ô, gente, eu não sei vocês. Você tá mais comprido que esperança de pobre, né? Não tá? Não tá? Vamos fazer a distributiva? Faz a distributiva. Cara, olha que lindo. Se eu fizer a distributiva? Se eu fizer a distributiva, esquece esse daqui. Mas quanto que dá a distributiva aqui? Menos V0. Com aquele V0, cancela. Então vai ficar só V0 por 273 vezes TK.
Acompanharam? Tudo bem? V0. Cuidado, hein? Cuidado. Nossa, olha só. Acabaram de tirar uma pergunta que eu poderia colocar na prova. Certo? Que tipo de equação que é aquela? Não precisa nem colocar TK, né? Eu posso colocar só T. Mas como ali parte do zero, está embutido. Aquilo ali é uma equação, é uma função afim, cujo coeficiente linear é zero. Como é que se chama essa função? Linear. Agora indica que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Desde que eu esteja trabalhando a temperatura na escala Kelvin. Foi? Foi, Cat? Acordou? O que você não entendeu? Não, se você falar que eu não entendi nada, eu vou ficar muito chateado, porque você tem que me parar a hora que você não começa a entender. Mas fala. Ah? Não, fala. Fala que nós temos tempo. Nada. Nada a partir de que parte? Não faça mais isso. Estou falando para a Cat, mas estou falando para todo mundo. Tá certo? Quando vocês dão aula, vocês vão ver que assim, você implora para os alunos, você tem que perguntar. Às vezes a sua dúvida, tem gente que acha que entendeu, só que a sua dúvida ajuda. Por que é zero quem? Tá, vamos por partes. Vamos lá. Nós tínhamos a seguinte equação. Quando a temperatura estava na escala graus Celsius. Vamos lá? Nós tínhamos a seguinte equação. V, que é a equação da dilatação. V0 mais gama, que mais? Não, mas V0, né? V0, tá, multiplicado por gama, só que a bucha deu aqui, que o gama era 1 por 273, certo? Multiplicado não por T, vou melhorar, por um T em graus Celsius. Tudo bem? Então, esse daqui é o gama está sendo medido em 1 por 273. Eu vou colocar assim, ó, graus Celsius, a menos 1, que significa... O que significa isso mesmo? É aquela unidade de variação de volume. Certo, Cat? Esse gama isolando. Não, isso, isolando aquele valor... chegando no valor teórico. Tudo bem? No valor experimental, aliás. A partir do valor experimental. Foi? Não. Resultado experimental indicava isso daqui, ó. Ó, eu tenho um gráfico. Presta, ó, acompanhem comigo todo mundo que ainda não compreendeu. O resultado experimentado é o seguinte. Eu tenho um gráfico. Agora eu vou para a história mesmo, não da maneira que eu construí. Tinha o gráfico e se notou que, ao prolongar esse gráfico, todos os gases chegavam no volume zero no mesmo valor de temperatura. Qualquer gás que você trabalhasse, o valor de temperatura que consegue enxergar que ali é um valor de temperatura para qual o volume é zero? Tudo bem? Que isso daqui é menos 273,15, mas eu vou trabalhar só com menos 273. Foi. Isso é um resultado experimental. Isso aqui é um resultado experimental. Quando você olha para a equação, você observa que está o gama.
bom? Eu fiz o caminho contrário. Quando você olha para a equação, você olha o seguinte, bom, se o volume é zero, vamos substituir os dados. Se o volume é zero, aqui continua V0, ok? Mais V0 vezes gama. Mas quanto que eu tenho que jogar na temperatura, se o volume é zero? Olha para o gráfico. Qual a temperatura que faz com que o volume seja zero? Então, no lugar da temperatura, eu tenho que jogar menos 273. O gama. Gama, ele é o coeficiente de dilatação. Volumétrica. Tudo bem? Foi? Vamos isolar as coisas? Passo tudo para cá, fica tudo positivo, certo? Então, quanto que vai ficar do lado de cá? Só essa parcela. Não, não vai ficar menos, vai ficar mais. Porque eu estou trocando os fatores. Isso daqui eu posso entender como menos 273 vezes 0 gama. Ordem dos fatores não altera o produto, certo? Ao invés de eu escrever isso V0 gama menos 273, eu posso escrever isso aqui menos 273 V0 gama. Acompanhou? Joga para lá. 273 V0 gama igual a V0. Foi? Vai me falando se foi mesmo. Então, bora. Ó. 273 V0 gama igual a V0. Isola o gama. Show. Todo mundo que o gama é 1 por 273 para qualquer gás. Por que eu sei que é isso para qualquer gás? Porque todos os gases estão cruzando aqui. De acordo? Show de bola? Então tá. Ok? Tamo junto? O que eu percebo? Quando a minha escala de temperatura é trabalhada na escala graus Celsius, a função que descreve a variação do volume com a temperatura não é linear. Ela é uma função afim. Significa que não é diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional, quanto é que tem que ser o volume quando a temperatura for zero? Zero. Isso não acontece na escala Celsius. Está claro ali que ali não acontece? Quando a temperatura é 0 graus Celsius, olha para a equação. Quanto que dá o volume? Todo mundo, quanto que dá o volume quando a temperatura é 0 graus Celsius? V0. Quanto é que eu gostaria que fosse esse V0? Zero. Mas não é na escala graus Celsius. O que sobra para mim? Mudar a escala de temperatura. De que maneira que eu posso mudar a escala de temperatura? Aqui, Cat, não desconcentra. De que maneira que eu posso mudar a escala de temperatura? Trazendo isso daqui para cá. Tudo bem? Certo? Trazendo isso daqui para cá, eu estou andando para trás. Então, eu teria que fazer isso, ó. Pegar o TC e fazer o quê? Menos 273 ou mais 273? Se eu colocar mais 273, entendi, o teu raciocínio matemático está correto. Tá? Só que se eu coloco mais 273, eu ainda estou na escala Celsius. Porque aí você nota que na temperatura zero, quanto é que está dando o volume? Está dando 2 vezes zero. Porque aqui tem um mais. Entendeu? Então a melhor alternativa é eu colocar o que aqui? Menos 273, só que agora a escala não é. Show?
Só que agora não é mais escala Celsius. Agora a escala é Kelvin. Percebeu? O que você não percebeu? Não entendi. A mudança é que eu não estou mais na mesma escala. Porque assim, não estava só um TC aqui? Eu não troquei? Então não é mais TC. É uma outra escala. Quem é que estava aqui no lugar disso? Quem que estava no lugar disso? TC. Não era isso? TC? Tá o mesmo TC aqui? Não, então eu troquei a escala. O que me motivou a trocar essa escala? Fazer que quando aqui for zero, quando fez volume, a gente escolheu mudar a escala, mas qual a motivação de mudar a escala? Para que quando a temperatura for... Preciso de uma escala de temperatura, que quando essa temperatura for zero, o volume vai ser zero. Tudo bem? Como é que a gente percebeu essa escala? Olhando esse cara aqui. Oi? Isso. Tudo bem? Na realidade, o teu raciocínio foi até certo. Se você está andando para trás, então você tem que somar, né? Certo? Só que você tem que somar menos 273. Então, cai o menos aqui. Tudo bem? Mas só com isso você não pode garantir que ele é diretamente proporcional. Posso. Mas não toda função que parte de zero Ah, não, x quadrado também não. Mas agora olha por que eu vou garantir que agora é diretamente proporcional. Porque ela parte do zero e ela é afim. Eu já sei que ela é afim a hora que eu olho ali. Uma função afim. Uma função linear é afim. Nem toda função afim é linear. Isso. Não necessariamente bissetriz. Vai passar pelo 0, 0, mas não bem no meio. Por isso não é bissetriz. Tá? Como é que eu vou saber como deveria ter os dois presentes? Você fica aqui, eles estavam separados. Como assim que eu não sabia? Eles vão ficar separados ainda. Mas por que você deveria... Ó, só fazer a conta. Joga zero aqui. Quanto que dá o volume? Quando a temperatura é zero, quanto que dá o volume final? Por 273 vezes V0. O que é então? Não, fala o que é. Só que o V0 é um valor fixo. Qual o significado do V0? Essa era uma pergunta que eu colocaria na prova. De que maneira que a gente... Tá. De que maneira que a gente construiu? De modo que o V0 fosse o volume quando a temperatura é 0 graus Celsius. Entendeu? Então isso daqui, ó, eu construí da seguinte forma. Se a temperatura fosse 0 graus Celsius, esse é o volume que ela ocuparia quando a temperatura for 0 graus Celsius. Entendeu? Não, você está presa porque você está achando que isso aqui é variável. Isso daqui não é variável. Isso daqui eu meço. Eu olho lá, 0 graus Celsius. Quanto que é o volume que o gás está ocupando? Eu coloco ele lá. O importante está aqui, ó, o catch. O importante está aqui. Você viu esse 1 por 273, e aí aqui estava a temperatura em graus Celsius. E aí você quer trabalhar isso daqui com uma nova escala para a hora que eu colocar 0, o volume seja nulo. E nota que isso não interfere no valor do V0. O que acontece se você deixasse aqui na escala Celsius? Vamos colocar na escala Celsius. Escolhe um valor de temperatura na escala Celsius. Não, escolhe o 0. Escolhe o valor que vai ficar fácil fazer conta. 0. Certo? Todo mundo. Escolheu o valor 0 da escala Celsius?
Quando na escala Celsius vale 0, qual é o valor do volume quando eu estou a 0 graus Celsius? Faz as contas aí para mim. Quanto? V0. Eu vou escolher outro valor de volume agora, de temperatura. Certo, Cat? Qual o valor do volume quando a temperatura vale 273 graus Celsius? Nessa escala de temperatura. Olha lá. Quanto que é V0 mais V0? 2V0. Não, qual é o problema? Porque o quê? Você pode, virou 2V0. Você pode escolher 2V0. Quer ver? Vou colocar um outro. Eu acho que eu vou conseguir te ajudar agora. Quanto que dá o volume? Alguém fala aí para mim qual que é o dobro de 273? 6, 4, 5. 5, 4, 6. Olha lá para mim. Quanto que dá o volume quando a temperatura é 5, 4, 6? Aqui. Quanto que dá o volume quando a temperatura é 5, 4, 6? Só jogar lá. 5, 4, 6 por 273. 2. 2V0 mais V0. Quanto deu? 3V0. Foi, Cat? Olha aqui o que eu fiz. Daqui para cá, o que aconteceu com a temperatura? Dobrou. O que eu gostaria? Que o volume tivesse? O volume dobrou? Não. Por isso essa escala não é boa. Oi? Ela não é linear. Perfeito. Ela não guarda uma relação linear com o volume. Agora, você entendeu mesmo agora? Todo mundo, gente? Então, a melhor, agora espera eu acabar aqui para eu voltar. Então, a melhor escala, a gente foi levado a andar com essa escala para cá. Certo? Só que quando você anda para trás, você soma. Você quanto que eu tenho que somar? Menos 273. Então, essa escala vai ficar a nova escala, TK, menos 273. Presta atenção. Olha o que acontece nessa escala. Quer ver? Vamos escolher valores de temperaturas legais. Vamos pegar os dois que eu já tinha escolhido. Olha nessa nova escala. Quanto que dá o volume nessa nova escala, Leandro? Quando a temperatura é 273. Agora ficou fácil. Escolhi um valor bem fácil. Quanto que dá o volume quando a temperatura é 273 nessa nova escala? V0. 273 menos 273 zerou essa parcela. Quem sobrou? V0. Agora, quanto é o volume quando a temperatura é 546? Por que eu estou escolhendo? O que eu fiz com essa nova temperatura? Dobrei. Vamos ver o que acontece com o volume? Quanto que dá aqui? 546 menos 273. 273 por 273. V0 mais V0. Agora ficou uma escala maravilhosa. Percebeu? Dobrei a temperatura, o que aconteceu com o volume? Dobrou. Então agora está valendo esse gráfico aqui. Agora ela é linear. Com essa nova escala. Percebeu? Só que daria para perceber isso mais fácil se a gente simplesmente fizer a distributiva. Aqui e aqui. Quando eu fizer a distributiva, eu caio com ela nessa forma. E aí eu percebo claramente que ela é linear. Foi? Tudo bem? Certo, Alesca? Entendemos o que é ser linear? Entendemos que só nessa escala... só um detalhe. Isso daqui é a lei de Gay-Lussac. É a lei de Charles. Depois nós vamos juntar tudo. Certinho? Vamos para o recreio.